A internet, enfim, vai deixar de ser um verdadeiro faroeste, uma terra sem lei, onde aquele que atira primeiro e pergunta depois se dá bem, mesmo deixando um rastro de destruição pelo caminho. Pois é, a decisão histórica do STF, que por 8 votos a 3 colocou regras, as regras da vida real, também para valer no mundo digital, parece que vai começar a colocar um freio nesse bando de oportunistas que fez fama, fortuna e até conquistou, em alguns casos, poder institucional, disseminando mentiras, desinformações e uma série de crimes no Brasil que levaram milhares de pessoas à morte, levaram a conflitos civis, sem que essas pessoas sejam responsabilizadas. Por quê? Porque contavam com a anuência de muitas plataformas que, aproveitando-se do fato de que as intrigas engajam mais do que o pensamento, do que a postura mais civil, cordata, amistosa, e aí aproveitaram para disseminar toda a série de desinformações que estavam colocando em risco a vida de muitas pessoas, inclusive a vida de crianças. Pois é, muito vigarista por aí que conseguiu virar até deputado, encheu os bolsos de tanta monetização, espalhando, por exemplo, mentiras absurdas que levaram os pais a ficarem com medo até de vacinar seus filhos. Pois é, a vacina que garantiu qualidade de vida, qualidade sanitária ao Brasil e que conseguiu praticamente exorcizar do nosso país inúmeras doenças que até então eram letais para milhares e milhares de brasileiros todos os anos, como o sarampo, estavam voltando por quê? Porque gente mal intencionada ficava espalhando esse tipo de mentiras e espalham até hoje. A mesma coisa em relação ao golpe de Estado. Gente fracassada que encontrou no tumulto de outros fracassados uma oportunidade de se dar bem, virando o porta-voz do fracasso no Brasil. Só que nação nenhuma se sustenta quando a gente, em vez de se pautar na prosperidade, no sucesso, na sabedoria, na cultura, nas coisas que elevam o ser humano, a gente se deixa arrastar pelo degredo, pelo veneno, pela divisão, como essa gente tanto gosta de fazer. Portanto, ao tomar uma atitude, o Supremo coloca ordem na casa e faz valer a regra do mundo real no mundo digital. Até porque, sejamos sinceros, não existe mais diferença entre mundo real e mundo digital há muito tempo. A pessoa é, no mundo real, no mundo digital, aquilo que ela encobre só aqui no mundo real. Entretanto, o verdadeiro eu dela está lá, aquele eu venenoso, amargo, ressentido, ou então aquele eu glorioso, generoso, capaz de dividir o conhecimento com várias outras pessoas. E ao regrar isso e separar o joio do trigo e criar situações para que o mal seja contido na raiz, a gente faz um grande avanço civilizatório. Ou quem vai defender, por exemplo, que gente de má fé, como aquele sujeito que se vende como piadista, comediante, mas fica disseminando ódio contra religiões, contra as cores das pessoas, contra a religião das pessoas, contra crianças. Pois é, tem gente que ganha fama e ganha dinheiro incitando ódio contra crianças no Brasil e depois tenta se esconder atrás de piada. Assim como outros baderneiros tentaram até um golpe de Estado e depois viraram velhinhas com Bíblia debaixo do braço que estavam indo para a missa rezar. Pois é, esse tipo de vigarista que se esconde atrás de Bíblia, se esconde atrás de uma piada para incitar crimes e comportamentos que a sociedade já baniu há muito tempo, estão com os dias contados, em especial nesses veículos que eles tanto utilizaram para se autopromoverem, que é a internet. Portanto, é um grande ganho para o Brasil. E quem está reclamando, não tenha dúvidas, é gente que tinha más intenções contra o nosso povo. Gente que já estava preparando as eleições do ano que vem para envenenar os corações do brasileiro de novo. Como envenenando desde 2018, inventando as mamadeiras de piroca, kit gay, que depois eles mentem, eles não provam e fica por isso mesmo. Pois é, a partir de agora, quando você vê esse tipo de situação, que é claramente uma mentira, você denuncia e a plataforma vai ter que apagar rapidamente, ou então vai ser solidária no prejuízo no processo que irão tomar. E parece que as Big Techs não estão muito interessadas nisso. Aliás, para ser sincera, para elas também é um alívio. Muitas delas não tomavam essas atitudes em relação a esses malfeitores, porque na concorrência, eu vou falar assim, eu tomo, meu concorrente
não toma, e aí o que acontece? Aí eu acabo perdendo a audiência no lugar dele. Quando a regra passa a valer para todos, portanto, essa escória da sociedade que finge estar defendendo valores, mas na verdade só está preocupada em se autopromover, gente mesquinha ao extremo e totalmente sem escrúpulos, que empurra as pessoas, por exemplo, a uma doença altamente contagiosa, como era a Covid, para sair nas ruas sem proteção, se contaminarem e ainda espalharem a doença por tudo quanto é canto, para seus lares, para os seus trabalhos, como aconteceu aqui no Brasil, vindo direto da presidência da República e seus comparsas, e o resultado todos nós vimos. 700 mil mortos de Covid e outros milhões que vão arrastar sequelas dessa doença para o resto da vida, e depois fica todo mundo tentando esquecer o passado. Não, quem esquece, quem deixa a história morrer e perdoa malfeitores, acaba incentivando que novos cometam o mesmo tipo de ilícito, porque talvez o maior veneno da nossa época seja a mentira, a desinformação. Gente que não quer um mundo melhor, um mundo mais humano, mais próspero, mais generoso e mais compartilhado, e quer tudo para si, mas não tem competência para nada, e encontrou o caminho fácil de espalhar mentiras, desinformações, para ficar reconhecido. Gente como alguns deputados que gravam videozinhos em fundo preto imitando Steve Jobs para espalhar mentira e pânico nas pessoas para que atrapalhar o seu negócio. Como um certo deputado que mais viaja que trabalha, que estava aí, você lembra muito bem, espalhando mentiras sobre o Pix que você recebe, deixou todo mundo apavorado, deu prejuízo para milhões de brasileiros e depois, na maior cara de pau, saiu aí dando a entender que eu não falei, não era bem assim, blá blá blá, mas o prejuízo ficou com você, porque esse nível de mau caratismo está sempre defendendo coisa errada. Solta a mentira, solta a bomba e depois corre, se esconde para ver o circo pegar fogo. Pois é, dessa vez quem taca fogo no circo, quem incendeia o Brasil inteiro, vai parar atrás das grades e continuar com suas gracinhas. Inclusive parece que vai parar de contar com o amparo das redes sociais, sempre solistas a esse tipo de mau comportamento, que agora que se tornou uma regra para todos, elas se sentem mais seguras para impor essas regras que são basicamente uma necessidade da sociedade. Porque viver em sociedade, meu amigo, não é fazer o que se quer. O lugar onde você faz o que quer é selvageria, terra sem lei. A democracia não é o lugar onde você tudo pode. Assim como não é a ditadura, onde nada pode a não ser aquilo que o ditador determina, mas é o lugar de como pode, ou seja, o como pode são as regras que são acordadas pela maioria da sociedade, tanto suas regras de conduta éticas e morais, como as próprias regras que estão expressas na lei. Portanto, acabou a festa dos oportunistas. E se eles esperavam que iam incendiar o Brasil com suas mentiras e iam passar impune, parece que é melhor começar a rever seus planos. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salva esse vídeo. E se você, assim como eu e como a maioria dos brasileiros, são pessoas de boa fé, boa índole, que vêm a público trazer informações relevantes para compartilhar conhecimento com o mundo, para todo mundo crescer e todo mundo viver numa sociedade melhor, fique tranquilo. Agora, se você é um espertalhão que ganhou fama, dinheiro e merecido, e até poder, como alguns casos que chegaram a virar senadores e deputados, espalhando esse tipo de mentira, desinformação e incitando a prática de crimes, pois é, meu amigo, é melhor você botar suas barbas de molho, porque os seus dias estão contados. Então vamos para cima, porque o Brasil é dos brasileiros e não dessa gente egoísta que quer o Brasil só para si, dividindo com o estrangeiro às custas de empurrar o nosso povo brasileiro tão livre e soberano para uma verdadeira escravidão, quando não escravidão real, nos forçando a trabalhar por menos do que o nosso serviço vale, uma escravidão mental, onde eles enjaulam todo o pensamento, fazendo o nosso povo ficar com medo, quando na verdade o nosso povo nasceu para prosperar e ninguém segura mais. Esses espertalhões acharam que o povo ia aceitar ver toda essa riqueza aí para o bolso de meia dúzia, sem questionar mais, estão muito enganados.